Graça e paz, irmãos. Nós vamos dar início ao estudo desta tarde, na carta do apóstolo João. Nós vamos ler o capítulo 2 da nossa carta, dessa carta importante do apóstolo João, e o capítulo 2 inteiro nós vamos ver. E nós vamos depois fazer o estudo versículo por versículo para a gente poder aproveitar o máximo possível o texto. Vamos ler, então, o texto de hoje. 1 João, capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está em trevas e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e ainda anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pois, pais, eu vos escrevo porque conhecestes aquele que é desde o princípio, e jovens eu vos escrevo, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo,
o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são de Deus, não são do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Vós tendes a unção do Santo, sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E este é o anticristo, o mesmo que nega Pai e Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis nos, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, porque quando ele se manifestar, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabei que aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te louvar pelas oportunidades que nós temos de estudá-la, queremos recebê-la no nosso coração, na nossa mente, sermos transformados pela tua palavra e que o teu Espírito nos ilumine no entendimento desta palavra. Nós oramos por todos que participam conosco aqui e nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito bem. Nós temos mais algumas pessoas que querem participar. Vamos aqui recebê-las conosco aqui, né? Muito bem, nós já começamos a estudar a carta de João e vimos na semana passada o contexto histórico
religioso, sociocultural daquele tempo, né? Do tempo em que João escreveu o seu evangelho e o tempo em que João escreveu também as cartas e o Apocalipse. O apóstolo João escreveu esta carta logo depois de ter escrito o seu evangelho. O apóstolo estava preocupado com o surgimento de uma heresia surgindo no meio do cristianismo. Aliás, a coisa é tão séria que as heresias aparecem sempre dentro da igreja. É impressionante como Satanás semeia joio no meio do trigo e as heresias aparecem geralmente dentro do seio da igreja, na reinterpretação, na interpretação errada, planejadamente errada, né, daquilo que é a verdade bíblica, para afastar pessoas, para levar pessoas para distante da verdade evangélica. Assim acontece com Testemunha de Jeová, assim acontece com Mormons, assim acontece com Adventistas, assim acontece com muitas denominações que têm desenvolvido crenças que não são bíblicas. Por exemplo, Tabernáculo da Fé, que não acredita na Trindade, né? Para eles, a Trindade não existe. Deus é um só e eles são unicistas, então, né? Dizem que somente há um Deus que se manifesta, ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito. Mas quando ele se manifesta como Pai, ele não se manifesta nem como Deus, nem como Filho, nem como Espírito. Quando ele se manifesta como Filho, ele não é Pai nem Espírito. Quando ele se manifesta como Espírito, ele não é Filho e nem Pai. Então, essas doutrinas que surgem assim, elas vão manchando a verdade evangélica. Isso tudo surge dentro da igreja. E nós vamos vendo isso acontecer, né? Hoje em dia nós temos outras heresias que se dizem evangélicas, como confissão positiva, a doutrina da prosperidade em todos os seus aspectos, e, além disso, temos doutrinas de judaizantes ainda hoje, né? Que insistem na prática de ritos judaicos. Então, nós vamos observando que isso vai acontecendo, e o apóstolo João estava preocupado com o surgimento dessa heresia, de um ensino falso, que começou a ser pregado em Éfeso e na região de Éfeso. Éfeso, como nós já vimos, era como nós percebemos, Éfeso era a, o grande centro evangélico da época. Éfeso era um centro, o maior centro cristão da época, e Paulo não escolheu Éfeso à toa, né? Escolheu porque a cidade, mesmo antes do evangelho, já era um grande centro de atração. Havia ali o culto a Diana, que reunia gente de toda a Ásia. Então ele começa a pregar o evangelho em Éfeso exatamente porque ele foi orientado por Deus para pregar ali como um grande centro de onde se irradiaram várias ações evangelísticas que atingiram as cidades ali por perto, né?
que atingiram as cidades ali por perto. Então, nós sabemos que havia já, desde essa época, um ensino falso que começava a se propagar ali de Éfeso para outras cidades da região. E Éfeso era uma cidade importante, por isso o apóstolo João também foi pastor ali naquela cidade. E depois de ter ficado em Jerusalém por algum tempo, o apóstolo João ficou em Jerusalém, segundo a história, segundo a tradição, ele ficou em Jerusalém até, até a morte de Maria, sua tia e mãe de Jesus, né? A mãe Maria era irmã da mãe de João. Então, aquela região foi atingida por esta doutrina que negava a divindade de Jesus e bem como a sua encarnação e a sua ressurreição. Essa doutrina dizia que nada podia, o mundo era constituído de dois princípios: o princípio material, a matéria, que era má na sua origem, e o princípio do bem, que era Deus, né? E que Deus era infinitamente bom, o bem eterno, e a matéria era o mal eterno. Então, eles ensinavam uma dualidade, demonstrando com isso que Deus e a matéria eram irreconciliáveis. O espiritual e a matéria eram irreconciliáveis, de modo que não, Deus mesmo jamais poderia se encarnar em uma pessoa aqui neste mundo, porque seria impossível o bem, uma pessoa, o espírito do bem, se encarnar numa pessoa que era matéria e era o mal. Então, isso significava que Jesus jamais poderia ter se encarnado. E eles não acreditavam, portanto, em encarnação e muito menos em ressurreição, porque para eles a matéria seria destruída e ficaria apenas o espírito. Isso esvaziou o evangelho esvaziava o evangelho de qualquer elemento metafísico, de qualquer elemento sobrenatural, né? Bem como de qualquer esperança escatológica, né? Por que isso? Então, o evangelho era por essa crença, esvaziado desta substância, vamos dizer assim, desse substrato espiritual, metafísico. O evangelho era, não era possível, porque Jesus não teria encarnado. Então, o, a esperança escatológica de uma segunda vinda de Jesus, então, era absolutamente nula, porque ele jamais viria a este mundo novamente, especialmente porque ela era um espírito elevado. E também eles diziam que Deus mesmo jamais operaria redenção. Essa redenção ficaria por seres que emanavam de Deus, né? Seres que eram derivados de Deus, que eram emanações de Deus, como um sol, né? Que emana raios que vem aquecer a terra, né? Então, Deus também ficaria na mesma posição, e dele, Deus, muitas
emanações sairiam, seres cada vez mais cada vez mais distantes de Deus e cada vez menos espirituais, até chegar numa corrente decrescente até ao mundo, né? Quando ele poderia se relacionar com o mundo material sem ofender a santidade de Deus. E Jesus era apenas um elo dessa corrente, né? Jesus não era imediatamente filho de Deus, mas ele era uma emanação de Deus, mas que estava distante de Deus. Jesus não era o filho unigênito de Deus, da mesma espécie, da mesma substância, da mesma da mesma natureza de Deus. Isso esvaziava completamente o evangelho de qualquer elemento sobrenatural. Então, o apóstolo se determinou diante dessa heresia, ele se determinou a ter uma testemunha de uma testemunha verdadeira, né? Vamos dizer assim. Ele assumiu essa possibilidade, ele viu esta única possibilidade dele ser a testemunha verdadeira e uma testemunha vívida de Jesus, né? E ele testemunhou vividamente de Jesus Cristo, aquele que era desde o princípio. Então, ele começa o texto dele, como nós vimos na semana passada, dizendo, é aquele que era desde o princípio. Então, ele não era um Deus de terceira categoria ou de quarta categoria, mas era aquele que era desde o princípio, antes de todas as coisas. O princípio aqui não é o princípio do mundo, não. É o princípio, um princípio antes que houvesse queda, antes que houvesse rebelião de Satanás, desde o princípio. Conforme ele mesmo escreveu também em João 1, né, no Evangelho, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, ele está falando no princípio. Um princípio, né? Ele não está falando de uma data, ele está falando de uma era, de um período, de uma dispensação em que ele, Jesus Cristo, estava desde o princípio com Deus. E esse ser que João está descrevendo é um ser visível, é um ser que toca o sensorial. A gente pode vê-lo, a gente pode pegá-lo, a gente pode conviver com ele, a gente pode ouvi-lo. Então, o sentido da visão, da audição, o sentido tátil, a gente pode sentir o cheiro dele. Então, esse ser que impressiona os nossos sentidos, a nossa condição sensorial, esse é Jesus que existe desde sempre. E João diz assim, que ele é aquele que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Jesus é chamado de palavra da vida, como João também o chamou no seu evangelho, de o verbo. No princípio era o verbo. Verbo e palavra da vida aqui para João são sinônimos, né? Verbo é Deus em ação. Verbo é Deus em ação. Qualquer pessoa que entenda de português um pouquinho sabe que o verbo expressa a ação do sujeito, né? Então, o verbo aqui
Jesus, assim como a palavra da vida, aqui também é Jesus, né? E é a palavra por meio da qual a vida veio a existir, a vida humana veio a existir, porque ele é a vida, né? Jesus não tem vida, ele é a vida, que é diferente, é uma situação completamente distinta. Jesus é vida, então, ele, enquanto ele existir, ele é vida, e ele, desde quando ele existiu, e existe e existirá, ele é vida. A vida, portanto, é derivada de Jesus, né? Da Trindade, né? Mas nós estamos falando aqui de Jesus. E a vida foi manifestada e nós vimos e testificamos dele, dela, da vida, né? A vida que se manifestou, a vida eterna. Então, João é muito contundente nas suas afirmações sobre Jesus. E ele fala, então, sobre esse Jesus que era desde o princípio e que era a palavra da vida, o verbo, a palavra que age, a palavra que constrói, a palavra que edifica, que realiza e que tomou forma humana, material, permitindo as experiências sensoriais com os seus discípulos e com outras pessoas. A encarnação, nesse caso aqui, para João, é um fato fundamental para o Evangelho. Sem encarnação, não há Evangelho. Sem encarnação, não há vitória sobre o pecado. Sem encarnação, não há salvação. Então, nós estamos perdidos se não tem encarnação. E João está falando isso. Olha, esses caras estão pregando aí que Jesus não se encarnou, mas sem encarnação estamos todos perdidos, né? E ele, então, fala dessa experiência maravilhosa que é a experiência da encarnação de Jesus, e que era fundamental para o Evangelho, e que revela Deus, que é luz perfeita. João fala que Deus é luz, né? Luz perfeita, para iluminar a escuridão das trevas do homem pecador. Então, João ensina que Jesus é a própria luz de Deus que vem ao mundo. Por isso que Jesus fala também, não é? Nós vemos isso no Evangelho de João: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, a carta revela muito daquilo que o Evangelho também já falava, né? Já expressava. E Jesus, então, é a luz. Jesus e Deus, né? E o Espírito Santo, a Trindade, é luz, que é verdade absoluta, verdade completa, verdade que é absolutamente isenta de trevas, luz perfeita, luz eterna, luz que brilha para sempre. Quem tem comunhão com Deus, diz João, quem tem comunhão com Deus, anda na luz, na verdade de Deus, e tem comunhão com aqueles que andam na luz. Então, se nós andamos na luz, temos comunhão com os que andam na luz. Muitas vezes nós pensamos que podemos ter comunhão com qualquer pessoa, né? Às vezes achamos que podemos ter comunhão, inclusive com nossos parentes que não são salvos por Jesus Cristo, mas é impossível isso, porque a comunhão nossa, conforme João ensina aqui, está fundamentada em sermos da luz como Deus é luz. Então, se Deus é luz e nós somos luz, temos comunhão com Deus. E temos comunhão uns com os outros, com aqueles que professam também que são
de Deus e que tem comunhão com Deus. Então, o fundamento da nossa comunhão é estarmos cada um em comunhão com Deus. E ele ensina isso, então, que nós devemos e temos a garantia de purificação dos nossos pecados se andamos na luz, como ele na luz está. Né? Quem tem comunhão com Deus, anda na luz, na verdade de Deus, e temos comunhão com aqueles que andam na luz. Temos também a garantia de purificação dos nossos pecados pela ação contínua do sangue de Jesus Cristo. Então, isso nós vimos na semana passada, né? A confissão também de pecados, ele diz que aquele que confessa seus pecados, Deus é fiel, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça, né? Então, a confissão dos pecados demonstra que nós entendemos a nossa condição de pecadores. Nós ainda somos pecadores, mesmo salvos, mesmo lavados no sangue de Jesus, mesmo regenerados pelo Espírito Santo, mesmo cheios da graça de Deus, ainda somos pecadores. E, como pecadores, nós precisamos viver na presença contínua de Deus, e nessa condição nós podemos crer, aliás, devemos crer, é necessário crer na eficácia do sangue de Jesus Cristo para nos purificar de toda injustiça e restaurar a nossa comunhão com o Pai. Isso significa o seguinte: alguns cristãos entendem que o pecado faz a gente perder a salvação. E tem medo até, né? Tem algumas pessoas que perguntam para a gente: irmão Credival, se eu cometer um pecado e morrer naquele momento, eu estou perdido, né? Como é que fica a minha vida? Então, ele fica naquela angústia de não cometer pecados e peca mais porque fica ansioso por não cometer pecados. E só o fato de estar ansioso por não cometer pecado já é um pecado em si mesmo, né? Porque ele fica com medo de perder a salvação. O texto está nos ensinando que, mesmo salvos, nós ainda estamos vivendo na nossa natureza pecaminosa, com a nossa natureza pecaminosa. A nova vida é uma vida de santidade. A nova vida é uma vida de santidade. Não estamos livres, mas não estamos livres de pecar. Né? Não estamos livres de pecar. Por causa do quê? Por causa da contingência humana. O nosso corpo ainda é pecador. Paulo explica isso da seguinte maneira, quando ele está falando sobre ressurreição, né? Que vai chegar um tempo em que nós seremos livres dessa natureza pecaminosa. Então, ele diz que quando isto que é mortal se revestir de imortalidade, né? E isto que é pecaminoso, né? Isto que não é santo, se revestir da incorruptibilidade, isso que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, então nós estaremos realmente ressuscitados com uma natureza humana transformada, e aí então seremos impecáveis. Não há impecabilidade neste mundo, mas isso não é incentivo para vivermos pecando. O desejo do crente é não pecar, mas quando ele peca, ele precisa entender que há uma provisão
Há uma provisão no sangue de Jesus que é derramado e há uma eficácia eterna no sangue precioso de Jesus para nos purificar de todo pecado e nos livrar de toda injustiça. O apóstolo João, então, está ensinando isso aos crentes e dizendo o seguinte: olha, filhinhos, né, nesse versículo 1 que nós lemos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós não devemos pecar. Não é prática do cristão pecar. Não é desejo do cristão pecar. Não o desejo espiritual do cristão é viver de modo agradável a Deus. Ele se sente mal quando ele peca. Então, ele se arrepende dos seus pecados. Então, João está ensinando que, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Temos um advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. O ministério de Jesus na salvação terminou aqui, né? Neste mundo, com a ressurreição. Mas ele permanece no céu, num outro ministério agora. Né? Eu gosto de cantar no hino que fala assim: mas o seu serviço continua ali. Poderá valer-nos, entretanto, aqui. Por nós advogando com o Pai está. Ele nos ajuda e sempre ajudará. Então, o autor pegou bem nessa poesia a ação que Jesus está fazendo lá no céu, que é a, a intercessão por aqueles crentes, todos os crentes, naturalmente, que cometem algum pecado, mas que se arrependem imediatamente. Então, nós não perdemos a salvação. Quando pecamos, quebramos a comunhão com Deus. Então, a comunhão com Deus é imediatamente restaurada quando eu peço a Deus perdão e Ele me restaura a comunhão, Ele me restaura a condição de filho, né? Porque não há perca de salvação, né? Não há possibilidade de sermos rejeitados por Deus, já que Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa e nos garante que somos filhos dele, agora com a natureza semelhante à de Jesus Cristo. Então, o apóstolo João demonstra claramente que nós podemos viver uma vida reta na presença de Deus, desde que sejamos cheios do Espírito Santo. Nós não estamos livres de pecar. Não estamos livres de pecar, mas estamos livres do pecado. Né? Entenderam? Isso aqui, não estamos livres de pecar. Existe uma possibilidade sempre de cometermos algum pecado. Mas estamos livres do pecado. Por quê? Porque Jesus já levou sobre si todos os nossos pecados, do presente, do passado, do futuro. Então, nós já somos verdadeiramente perdoados. Então, o que Deus quer é que nós reconheçamos que quebramos a comunhão para que Ele, pelo sangue de Cristo, restaure a comunhão e Ele nos conceda a graça de reconciliar-se conosco, né, como um pai reconcilia com um filho que o desobedece, mas que vem humildemente e pede perdão para o pai. O apóstolo está dizendo, então, aos crentes de Éfeso e da região que a vontade de Deus é tornar-nos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo.
Isso é santificação, né? Santificação não tem mistério. Não precisa fazer sacrifício, não precisa subir no monte, não precisa ajoelhar num grão de milho, não precisa fazer jejum e oração, no sentido de que isso vai me santificar, né? Isso não me santifica. Quem me santifica é o Espírito Santo. Como que ele faz isso? O apóstolo está ensinando que Deus opera em nós pelo Espírito Santo. E nós também temos uma parte. Nós sabemos que isso é uma sinergia, uma ação nossa juntamente com o Espírito Santo. Por que a gente fala isso? Porque o Espírito Santo não precisa se arrepender de pecados. Eu que preciso, né? Então o Espírito Santo não vem arrepender-se no meu lugar. Eu que preciso reconhecer que sou pecador e arrepender-me dos atos pecaminosos que eu cometo. Então, isso demonstra que eu tenho necessidade de reconhecer que a minha natureza humana e caída, essa natureza humana e caída, corrompida, se não formos cheios do Espírito Santo e por ele dirigidos, ainda é possível que cometamos pecado. Então, há um remédio para não pecar? Qual é o remédio para não pecar? João está dizendo aqui, né? Que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo também diz, né? Em Romanos 8, que mas agora nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós temos essa tendência. A tendência carnal nossa é pedir que pequemos, né? A tendência carnal nossa é pedir que pequemos nas nossas reações, nas nossas ações, né? Nos desejos da nossa carne, mas nós temos que fazer aquilo que Paulo ensina aos Colossenses, que é mortificar a carne com suas paixões. Mortificar a carne com suas paixões, né? Pensai nas coisas lá de cima, buscai as coisas que são do alto, né? Renunciar aquilo que é pecaminoso, não alimentar a nossa carne, né? Com literatura, com filmes, com coisas que não agradam a Deus, com conversas inapropriadas, orando sempre, lendo a Bíblia sempre, ocupando a nossa mente com as coisas espirituais. Então, isso é remédio contra a situação que nós estamos mencionando aqui. Estamos livres de pecar? Sim. Não estamos livres de pecar? Sim. Não estamos. Mas podemos e já estamos livres do pecado, porque o Senhor Jesus já quitou a nossa dívida diante de Deus. João, então, está mencionando esta situação que temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. E ele continua afirmando, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação quer dizer o quê? É um ato que o sacerdote fazia, né, de queimar a oferta que era apresentada pela pessoa, e essa queima da oferta apresentada pela pessoa sobre o altar tornava propícia, favorável ao ofertante a justiça divina. Era como se a justiça divina precisasse e precisava mesmo, de um substituto para o pecador. E ali o pecador estava sendo substituído por aquele holocausto, né? Holocausto significa oferta que é queimada. Oferta queimada. Holos é tudo em grego, né? E kaustos também, que é queimar.
Então, o holocausto era uma oferta que, queimada sobre o altar, tornava propícia, favorável, tornava o pecador aceitável diante de Deus. João está dizendo que ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. E é a propiciação maravilhosa, porque Deus aceita, ama, recebe o seu Filho como aquele que pagou pelos pecados de todo mundo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados. João está falando para aqueles a quem estão lendo esta carta, mas também pelos de todo mundo. Isso significa salvação universal? Não. Isso significa que há pessoas em todas as partes do mundo que vão receber o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e vão ser salvos pelo seu sacrifício. E nisso sabemos que o conhecemos, né? Como é que nós sabemos que nós conhecemos, que nós temos comunhão com Jesus? João explica isso aí, ele diz, nós conhecemos que somos dele se guardarmos os seus mandamentos. Guardarmos os seus mandamentos. O que é o mandamento de Jesus? Né? Seria guardar a lei de Moisés? Seria isso, né? Guardar as leis rituais, as leis dietéticas, as leis sociais que Moisés deu ao povo de Israel? Não, não é isso. Né? Nós estaríamos falhando se entendêssemos isso, que era a obediência à lei, que faria com que nós demonstrássemos que conhecemos a Jesus. Nossa condição é que nós devemos guardar aquilo que ele mandou. O que Jesus mandou? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Então, o mandamento de Jesus é simples, né? É simples. Só que precisa de ser cheio do Espírito Santo para amar como Jesus amou, para viver como Jesus viveu e para ter a vida de santidade como ele teve e como os seus discípulos podem ter, conforme nós já vemos. Mas qualquer que guarda, né, aquele que diz, João faz um teste. Qual é o teste que João apresenta? João apresenta um teste fácil da gente entender e praticar. Aquele que diz, eu conheço a Jesus e não guarda os seus mandamentos. Interessante essa frase de João. Aquele eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Mentiroso. E não está nele a verdade. Então, o teste do relacionamento. O teste do relacionamento. Se eu não amo as pessoas, se eu não manifesto amor pelos meus circunstantes, aquelas pessoas com quem eu convivo, os meus irmãos na igreja, as pessoas com quem eu travo relacionamento todo dia, e, e diz, eu não amo essas pessoas, eu não posso dizer que eu conheço Jesus, né? Conhecer aqui não significa ser apresentado para ele e falar muito prazer, não. Conhecer aqui significa estar em comunhão. Então, nós não podemos dizer,
que estamos em comunhão com Jesus se não amamos as pessoas ao nosso redor. É um teste que a gente precisa aplicar diariamente no nosso relacionamento. Será que eu amo verdadeiramente todas as pessoas? E amar aqui não significa aquilo que muitas vezes as pessoas entendem como amor, né? Eu tenho uma certa resistência, e vou dizer isso aqui publicamente, né? Pelo menos para os irmãos que estão ouvindo, eu tenho uma certa resistência nas práticas atuais da igreja, não só da primeira igreja batista, mas de outras igrejas, nas práticas atuais, que é que o dirigente da dirigente do culto, dos cultos, ele, num determinado momento, ele fala assim: vamos nos cumprimentar e dizer para os irmãos, ou então olhe para o seu irmão, diga que você o ama e tal. Eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar isso. Porque amar aqui não é dizer para o outro, eu te amo, meu irmão. É a prática de enfiar o ombro embaixo da carga do seu irmão. É isso que a expressão está significando isso aqui. Aquele que enfia o ombro seu, o seu próprio ombro, debaixo da carga do irmão para ajudá-lo a carregar a carga. Esse amor prático, esse amor que Jesus demonstrou por todas as pessoas, né? Resolvendo os problemas das pessoas ou ajudando-as a resolver os seus problemas. Mais do que, eu te amo, meu irmão, e quando sai da porta do templo para fora, desconhece o irmão, não convive com o irmão, não ajuda o irmão, né? Então, nós temos essa reserva em relação a isso, né? E o João diz que aquele que diz que conhece a Cristo e não guarda os seus mandamentos, isto é, não ama seu irmão, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Olha só, guardar a palavra, pegar a Bíblia e pôr dentro da gaveta. Não, não é isso, não. Qualquer que guarda a sua palavra, isto é, que conhece a sua palavra e pratica a sua palavra, quem guarda no sentido de quem obedece essa palavra, né? Esse que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Por quê? Guardar a palavra significa obedecer os mandamentos. E obedecer o mandamento significa amar ao semelhante. Então, o amor de Deus está nessa pessoa que ama a Deus e ama também aos irmãos, né? E nisso nós conhecemos que estamos nele, né? Verdadeiramente, o amor de Deus se aperfeiçoa na vida dessa pessoa. João expõe, então, a qualidade intrínseca do cristianismo, que é relacional. O cristianismo é relacional. O que é que significa isso? Significa que o cristianismo é necessariamente uma manifestação de amor para com os irmãos, né? Estabelece relações, estabelece contatos, estabelece vínculo, vínculo, vínculo de amor e serviço aos irmãos, né? Paulo fala isso de uma maneira diferente na carta aos Gálatas. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, né? Então, a obediência à lei de Cristo é o quê? Levar as cargas uns dos outros, né? Eu preciso aprender a amar nesse sentido, não de bater um tapinha nas costas e dizer que eu te amo, meu irmão, mas aquilo que me faz enfiar o meu ombro embaixo da carga de alguém, né? E
fazer aquilo que é necessário para ajudar o meu irmão a resolver os seus problemas e a levar uma vida reta, aprendendo também a ajudar os outros, né? Isso é importante. Na vida das pessoas é importante receber ajuda, mas também estar disposto a ajudar. Aquele, pois, que diz que está nele, também deve andar como ele andou. É claro, né? Então, essa é uma palavra de estímulo de João. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Porque se não andar como ele andou, não está em Cristo. É a conclusão óbvia que a gente tem desse texto. O texto, então, é muito rico, né? Um texto que a gente precisa ler várias vezes para praticar. Então, o versículo 7, no versículo 7, João diz: Irmãos, não vos escrevo mandamento novo. Não, não tem mandamento novo. É o que Jesus mandou, né? Mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Então, João está demonstrando que ele não veio ensinar novidade nenhuma. Por que João está dizendo isso? Porque os falsos mestres estavam querendo ensinar outras coisas, né? Então, João fala, olha, eu não estou ensinando nada diferente daquilo que vocês ouviram desde o princípio. Quando Paulo chegou aqui em Éfeso, há 30 anos atrás, e começou a pregar o evangelho, foi isso que ele pregou para vocês, e eu estou ensinando a mesma coisa. Não tem mandamento novo. Isso que ele está ensinando aqui. E este mandamento é antigo, é a palavra que desde o princípio ouviste. Tudo que vocês ouviram de Paulo, de Timóteo, que foi pastor aqui também, é o que eu estou ensinando a vocês aqui agora. É que eu estou repetindo a vocês aqui agora. Né? E aí ele continua. Outra vez eu vos escrevo, um mandamento novo. Que incongruência, né? Que contraste, que paradoxo. Porque ele acaba de dizer que não está ensinando um mandamento novo, e agora diz que estou ensinando um mandamento novo. Que história é essa? Está caducando, né? Ou a Bíblia não é digna de crédito? Não, não tem nenhuma dificuldade em se entender isso aqui. Primeiro, ele está dizendo que tudo que já foi ensinado evangelicamente é aquilo que ele está ensinando agora. Ele não está criando um novo mandamento. Não existe o mandamento de João, não existe o mandamento de Timóteo, não existe o mandamento de Paulo. Existe, sim, o mandamento de Cristo, que foi ensinado desde o princípio. Mas agora ele fala, outra vez eu vos digo, eu vos escrevo um mandamento novo. Qual mandamento novo? É aquele mandamento que Jesus ensinou. Ele estava presente quando Jesus falou, um novo mandamento vos dou. E é esse novo mandamento que ele está pregando aqui, que é um mandamento antigo. É antigo porque é desde o princípio, é novo porque é diferente daquilo que os falsos mestres estão pregando. Os falsos mestres estão trazendo alguns aspectos negativos aqui, estão ensinando que precisa circuncidar, estão ensinando que precisa guardar o sábado, né? Então, ele está dizendo, eu vos trago um mandamento antigo, né?
eu trago um mandamento. Eu não trouxe mandamento novo, eu trouxe um mandamento antigo, mas agora ele está dizendo, eu trago um mandamento novo. O que é esse mandamento novo? É aquele que é verdadeiro, que saiu da boca de Jesus e que é diferente daquilo que os falsos mestres estão tentando ensinar na igreja de Éfeso. Esse novo mandamento é verdadeiro nele, né? É verdadeiro nele. Nele quem? Em Cristo e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Então, ele tem essa clara noção, ele traz essa clara noção de que ele está ensinando um novo mandamento e que esse novo mandamento é o mesmo mandamento antigo que Jesus ensinou e que é o próprio Jesus quem está ensinando. E agora, por causa deste ensino verdadeiro, a luz está brilhando, a luz está verdadeiramente atingindo e iluminando os crentes e as trevas vão sendo vão se diluindo, vão sumindo, né? As trevas vão desaparecendo dali, porque a luz está chegando. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, e até agora está em trevas. Este versículo é um versículo muito sério, né? Porque é o segundo teste que ele apresenta. Nós vimos o primeiro, agora estamos vendo o segundo teste que ele apresenta se uma pessoa é verdadeiramente crente no Senhor Jesus. E ele, então, fala, aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão. Odiar aqui não é ódio no sentido mortal, não, né? É aquele que não ama o seu irmão, aquele que odeia no sentido de que não tem interesse em se relacionar com seu irmão, tem mágoa do seu irmão, tem alguma barreira contra o seu irmão. É nesse sentido que esse versículo está sendo apresentado. E ele completa o ensino que foi iniciado por João, mostrando que o primeiro teste é aquele que diz que está na luz, também deve andar como ele andou, né? Aquele que diz que está nele, em Jesus, na luz eterna, também deve andar como ele andou, e agora aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, isto é, não tem nenhum prazer em ajudar o seu irmão, em conversar com ele, em manter comunhão, em perdoar as ofensas, em fazer qualquer outro tipo de estabelecer qualquer outro tipo de relacionamento, livre de mágoa, livre de angústias e sofrimentos por causa do outro, esse também está em trevas. É difícil esse texto, né? É uma situação complicada, porque isso revela realmente se nós somos verdadeiramente crentes ou não. Para João, o amor a Jesus é o primeiro teste. O amor ao irmão é o segundo teste. E nós entendemos que verdadeiramente o Evangelho tem como manifestação principal essa prática do amor, né? Amor a Deus, amor ao semelhante, amor àqueles que são necessitados e a graça do Senhor abundante sobre a vida daqueles que amam vai ser revelada nesses relacionamentos.
cristianismo é relacionamento, né? Não tem jeito de ser cristão sem estarmos nos relacionando uns com os outros. E, naturalmente, reflexo do nosso relacionamento com Deus. Bom, nós vamos parar por aqui, porque já passou mais de 1 hora e então nós vamos encerrar. Continuaremos, se Deus permitir, na semana que vem. E desejo que todos estejam sendo abençoados por esta carta magnífica de João, né, que ensina a prática cristã do amor e do relacionamento de comunhão com Deus e com os irmãos. Deus abençoe a todos. Um ótimo fim de semana para todos os irmãos.